Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar entrando na sua tela. Atualidades aqui com o professor Marcos e material da Raquel Basilone. Vamos então ao mural. STF. Então vamos lá e continuando o nosso Top Atualidades, que vai de 9 a 15 de junho. Como aula de destaque, e você já sabe, aí o assunto, não é? Essa história que ainda vai cair na provinha de atualidades para você, falando sobre as cotas. Então, houve aí uma briga, aí faz tempo, hein? Isso começou lá em 2007. Mas vamos fazer o seguinte, vou chamar você aqui para vir na lousa comigo. Vamos lá. Aqui temos então um resuminho legal, depois eu passo para você aí os slides com o texto. Então vamos aqui, ó. Questão das biografias. Que ano que começa isso? Ano de 2007. Na disputa entre o rei, né? O Brasil é uma eterna monarquia, nunca falta rei, é rei, é rainha, que não falta é no Brasil. Então o rei Roberto Carlos versus o autor Paulo César de Araújo, que inclusive era amigo pessoal do rei aqui, e demorou anos para elaborar essa biografia, que quando ela estava para ser lançada, o rei resolveu bater lá o martelo e falou, olha, não vai sair mais nada. Então, essa questão, inclusive, sempre teve o nome, né, essa disputa aí das biografias sempre levou o nome do Roberto Carlos. É lógico, é uma coisa que marcou muito, você não pode dar bobeira. Agora, vem aqui, ó, o caso, inclusive, né, esse caso aqui das biografias, vai ganhar apoio de outros artistas, como, por exemplo, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Chico Buarque, o Milton Nascimento e o Djavan. Inclusive, o apoio mais efetivo da turminha aqui, que é contra a publicação de biografia, veio a partir de 2012, quando a ANEL, a Associação Nacional de Editores de Livros, questionou a proibição no Supremo Tribunal Federal. A partir daí, a ANEL, que questionou a legalidade da proibição, em 2012, a turminha aqui fechou questão com Roberto Carlos e saiu esbravejando, dizendo que não pode. Aqui uma opinião minha aqui, pessoal, se me permite você, achei muito estranho, porque afinal de contas, Caetano Veloso fez muito sucesso com uma música lá em 1968, no saudosos, né, festivais da Record, onde ele cantava "É proibido, proibido". Você que não é dessa época, como eu, que já estou meio velhinho, não vai lembrar, lógico, mas dá uma procurada no YouTube, o pessoal ali os secos e molhados, perdão, a turma lá da Rita Lee, não é? Os Mutantes, cantando com Caetano Veloso, é proibido proibir. Então, muito estranho isso, mas tudo bem, é o direito deles. Agora, vamos lá. Cuidado com essa história aqui, a Associação Procure Saber. Era essa associação que mais representava os direitos aqui dos artistas na sua luta contra essa história de liberar ou não as biografias. Agora, é lógico que nós temos aqui, né, os biógrafos e editores afirmam a autorização prévia é censura. Já que você, aí candidato antenado, é um cara esperto, você vai depois fazer uma pesquisinha para ficar aí direitinho na tua memória, que negócio é esse de autorização prévia? Não? Há um acordo aí que saía, ou que saiu, entre editora, biógrafo e biografado. Então ele podia depois dar uma olhada, ele e o biografado, podia dar uma olhadinha e falar, isso aqui não, esse problema aqui não quero, tal. Mas agora, você já sabe, né, este ano 2015, houve a ação direta, tá? Tá aqui, ó.
que eu comentei com vocês, a ação direta de inconstitucionalidade. Tá ruim hoje, hein? Tá ruim, né? Então, isso aqui, que agora o STF bateu o martelo, essa ação prévia caiu. Não pode mais. Inclusive, lógico, para a área, para você que é da área jurídica e que vai prestar concurso nessa área, cuidado aqui, ó. Artigo, né, o Código Civil Brasileiro, artigo 21 e 20 e 21, aonde você tem, de acordo com o Código Civil Brasileiro, tem que ser preservada a imagem, sim, de uma pessoa pública. Então, por isso que havia, não há mais, né, havia um desacordo aqui entre Código Civil Brasileiro e Constituição Federal. Porque na Constituição Federal, o artigo 5º, está lá bem claro, é livre a expressão da atividade intelectual, barará, barará. Então foi aí dessa briga entre a interpretação do Código Civil e da Constituição Federal que o Supremo Tribunal Federal, a semana passada, derrubou a autorização prévia. Então agora sim, finalmente, poderá ser feito a biografia de quem achar que deve, e essa pessoa não vai poder mais proibir isso. E aí, para a gente fechar aqui, cuidado com o nome da relatora, a ministra Carmen Lúcia, que falou uma frase lá quando ela estava podendo falar, né, era a vez dela, cala a boca, já morreu. Isso daqui, ó, dá tema de redação. Isso aqui cai em prova, né? Quem é que pronunciou? O cala-boca já morreu, então. Ministra Carmen Lúcia, a semana passada, quando, por unanimidade, o STF decidiu que não é mais necessário a tal da autorização prévia. O STF considerou isso como censura. Agora, você volta aqui comigo, que eu preciso passar aqui para você os slides, que aí você em casa vai ver com mais calma, não é? Um atrás do outro aqui, então tá aí uma charge com o Chico Buarque e o Caetano Veloso, não é? Tá aí a foto dos três que formavam ali, né, que compraram essa briga junto com a Associação Procure Saber, ok? E aí, para a gente fechar, faz uma pesquisa, porque, olha, na minha opinião pessoal aqui, é fato que esse evento, né, isso que aconteceu a semana passada, o Supremo, por unanimidade, decidir que a autorização prévia não é legal, vai cair sim em concurso, tá legal? Então depois, direitinho, vai lá, pesquisa, faz a lição de casa, que eu tenho certeza você não vai se arrepender. Continuando aqui o top atualidades, entrando aí o mural que eu já li com você. Primeira notícia, Mundo Relações Internacionais. Itamaraty lamenta a decisão da Turquia de chamar embaixador. Cuidado que esse é um assunto que este ano está sendo comemorado, que é o massacre ao povo armênio que foi provocado na época lá em 1915 contra, né, pelo governo da Turquia. Vários países têm reconhecido esse massacre e o Brasil acabou reconhecendo e aí gerou essa polêmica e esse atrito entre os dois governos. Fique esperto com isso, hein? Relação, massacre histórico do povo armênio, diplomacia do Brasil com a Turquia, sugestão de leitura, moção de solidariedade ao povo armênio do Senado Federal. Link para você pesquisar. Merkel pede reunião com Dilma em cúpula. Isso, então, estão tratando aí de novamente uma rodada de negociações entre União Europeia e Mercosul. Não esquece que o Mercosul, 5 países, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E está aí, então, a maior economia da União Europeia, que é a Alemanha, com a maior economia do Mercosul, que é o Brasil.
Relações políticas entre Brasil e Alemanha, relações internacionais e economia mundial. Sugestão de leitura, Por que os líderes europeus querem conversar com Dilma. Link para você ler. Mundo Meio Ambiente. G7 firma compromisso para acabar com o uso de combustíveis fósseis até 2100. Muito otimista aí o G7. Quem que forma mesmo o G7? Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Quais são os combustíveis fósseis, não é? Carvão mineral, petróleo e gás natural. Não esquece, porque isso é importante. Relação meio ambiente mundial, aquecimento global e, como sugestão de leitura, Guia de Energia Global da BBC. Link para você ler. Brasil Sociedade. CNJ aprova cota para negros em concursos para servidores e juízes. Então tá aí mais uma vantagem, não é? Para quem é negro. Existe aí toda uma polêmica, mas você tem que esquecer, porque lá na hora do concurso ninguém quer saber de polêmica. Quer saber se você sabe ou não. Então você confere isso direitinho, porque é lógico que esse é um assunto importante. Relação concursos públicos, racismo. E como sugestão de leitura, Janine, cotas serão necessárias enquanto houver racismo. Link para você pesquisar. Brasil Economia. HSBC anuncia venda e fim de atividades no Brasil e na Turquia. Dois países considerados países emergentes. Então, o HSBC, o banco que está, inclusive, envolvido aí numa lista de mais de 10 mil, se não me engano, 100 mil pessoas que sonegam impostos e andaram jogando lá no banco. Então, acompanha isso que a gente já comentou aqui no Top Atualidades. Relação economia brasileira e mundial, aumento do desemprego no Brasil. Sugestão de leitura, após prejuízo e envolvimento em escândalo, HSBC anuncia que deixará o Brasil. Link para você conferir. Vamos então à solução do desafio da semana passada. Para você que não leu, para você que não sabe qual foi o assunto, está aí a questão, leia com calma, escolha a alternativa que corretamente você deveria ou vai escolher, é a alternativa A. Isso, alternativa A. Agora, enquanto eu estou passando aqui o slide, que depois você vai ler com calma, ou já vai aproveitando e lendo, vamos lá. Não esquece que essa história de meio ambiente sempre cai em concurso. Outro detalhe, nós vamos ter aí a COP21 em Paris no final do ano. Então não vamos esperar acontecer o fato para acompanhá-lo. O ideal é você já ir se inteirando dele. Então, tem acontecido eventos e vai acontecer outros para que você possa ficar bem a par do que é essa tal COP21. Um deles que eu resolvi fazer, então, a questão é essa que foi colocada para você a semana passada e, lógico, você deve ter acertado. E se não acertou, tudo bem, vai, pesquisa, leia, a tal da COP21 em Paris. E vamos, finalmente, ao desafio dessa semana. Leia com atenção a reportagem da Folha de São Paulo, 11 de junho, sobre o resultado da reunião na Câmara de São Paulo. A reunião deveria discutir questões como verba para a educação e custo por aluno na rede municipal de São Paulo. Virou, porém, uma disputa polarizada entre defensores da família tradicional e defensores da diversidade. O motivo da discórdia na Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara foram: letra A, o cancelamento das cotas para negros nas escolas ETECs e o fim do passe escolar para esses alunos. B, trechos do Plano Municipal de Educação,
que prevêem mecanismos para denunciar casos de violência e discriminação por etnia, deficiência, religião e também gênero. C. Os grupos que apoiavam a parada gay, que entraram em confronto com os grupos de evangélicos e católicos presentes no plenário da Câmara Municipal. D. As cartilhas que serão distribuídas no ano de 2016, que trarão comentários e reflexões sobre homossexualidade e prostituição. E E. As vaias dirigidas ao deputado Marco Feliciano e também aos grupos católicos presentes na reunião. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 9 a 15 de junho, esperando, lógico, que você tenha gostado e que seja muito útil para você essa semana fazer uma boa leitura e uma boa pesquisa, tá bom? Prometendo voltar segunda-feira. Até a próxima.